Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. A emoção de jogar no Maracanã lotado. Mais uma vez, né? Mas pelo time que você passou. É legal. Contra o Vasco estava mais cheio, né? Mas... Concentrando a un objetivo, que es el partido con Gremio, con el arranque del campeonato. Cara, a gente vai ter que se doar um pouquinho a mais para suprir a ausência dele, né? Acho que hoje foi visível isso, o quanto ele fez falta ali. Menino não, menino. Cadê aquela garota aí? Cadê ela? Deixa eu ver. Rapaz... Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Você está conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vasco, né, meus amigos e minhas amigas? Domingão de Páscoa, né? Uma ótima tarde para todos nós. Feliz Páscoa para todos vocês, que Papai do Céu possa nos abençoar, independentemente de fé, religião ou credo. A gente respeita a orientação de cada um de vocês, mas independentemente disso, Feliz Páscoa, porque a gente está falando de uma coisa boa e o bem só gera o bem, né? Então, tudo de bom para todos nós. Esse dia é muito importante aí, o calendário do ano. Galera, agora é o seguinte, né? Dito isso, vocês viram aí uns spoilerzinhos aí logo no início do vídeo. A gente vai colocando ao longo do nosso conteúdo para vocês irem acompanhando. E é o seguinte, vou só pedir um favor para você que acabou de chegar aqui no nosso canal de supetão, primeira, segunda, terceira vez, não sei, mas ainda não se inscreveu. É o seguinte, é de graça, é só apertar no botão inscrever-se, pronto, já está inscrito no nosso canal, já está ajudando o nosso crescimento. Vamos estar fazendo uma live comemorativa do aniversário de um ano aqui do nosso canal no mês que vem, abril, né? Vai adentrar amanhã, né? Fato é que eu vou sortear 2 camisas originais do nosso Vasco para vocês de treino, tá? Uma no tamanho M, outra no tamanho G, uma cinza, né? E a outra preta, sensacionais, e é de graça. A única coisa que eu peço para vocês é o engajamento, é a inscrição, é o joinha, é compartilhar aí nos seus grupos, né? Tudo isso ajuda muito. Então, dito isso, né? Vamos aí dar início ao nosso conteúdo, falar do nosso Vascão. Meus amigos e minhas amigas, né? Vocês viram aí ontem, né, o Urubu acabou ganhando do Nova Iguaçu no Maracanã, mas não teve uma coisa muito legal, né? Vocês viram lá no início do vídeo. A repórter perguntou pro Bill, ele falou, mas contra o Vasco tinha mais gente, né? E galera, eu senti um tom de, cavadinha do Bill, hein? Senti um tom de cavadinha do Bill, hein? Não sei. Dito isso, vamos começar a falar aqui de outras situações, né, gente? Galera, é o seguinte, né? O nosso Vasco da Gama desejou Feliz Páscoa a todos no dia de hoje. Vocês acompanham a arte aí na tela. E também a Vasco SAF, né, também divulgou a mensagem aí de Páscoa, né? O engraçado é que na mensagem da Vasco SAF não tem a Cruz de Malta, essa mania horrível da turma da gestão do Salgado de tirar a Cruz de Malta do símbolo do Vasco. É marketing, é só, não quero saber, isso não existe. É a mesma coisa que mudarem a camisa da seleção brasileira de amarelo, o Brasil começar a jogar aí, sei lá, de branco. De branco já jogou, até que ainda combina, mas assim, a seleção brasileira jogar aí de laranja, sabe, de vermelho, é a mesma coisa, você tirar a Cruz de Malta do Vasco. Mas Feliz Páscoa a todos, como eu já mencionei, o nosso Vasco também, os dois Vascos, né, o Associativo e o Vasco SAF também desejaram Feliz Páscoa aí nessa mensagem do dia de hoje. Galera, agora é o seguinte, falando um pouquinho do nosso cria da base, ex-meio-campista aqui do Vasco, atualmente joga na Inglaterra, o Andrei Santos, ele que pertence ao Chelsea. O Vasco devia um dinheiro a ele e ao seu empresário ali, depois da venda, né, ao Chelsea. O Vasco não tinha pago todos os valores referentes às comissões, o direito do atleta e do empresário.
O empresário do Andrei Santos acionou a SAF do Vasco na justiça e o Vasco acabou de pagar, né, quitando aí as parcelas. A última parcela foi paga de um valor de R$776 mil, 661 reais e 8 centavos, para ser bem exato. Tá pago, então o Vasco não deve mais nada ao Andrei Santos e aos seus empresários. Inclusive, os advogados do Vasco pediram para que os empresários de Andrei Santos confirmem essa situação em documentação, para não ter mais nenhum burburinho amanhã ou depois, né, em relação a essa dívida, que segundo a SAF, então, tá quitada, né, pelo menos isso, né, pelo menos uma noticiazinha boa para dar um alento pra gente. Agora, galera, mudando de assunto, tem uma notícia sensacional para dar para vocês. Não tem nada a ver com o Vasco Associativo, tão menos com o Vasco SAF. Na verdade, tem a ver com o Vasco da Gama no modo geral, né, com o Vasco Raiz. Eu e você, torcedores, nós somos o Vasco da Gama. A verdade é essa. Por que eu tô falando isso? Tem um projeto sendo encabeçado aí pelo Zé Colmeia, o prefeito da cidade de Miguel Pereira, aqui no estado do Rio de Janeiro, uma região serrana no interior do estado do Rio de Janeiro, que não fica longe da capital do Rio, ao mesmo tempo é mais afastada, é mais sossegada, aquele clima de interior. Fato é, uma parceria entre a prefeitura de Miguel Pereira e a rede de hotéis Lagueto, tá, gente? Hotéis e resorts vão fazer aí um resort hotel que vai se chamar Cidade Vasco, tá? Quem está encabeçando essa situação também é o Zé Colmeia ali, uma galera que está ajudando a encabeçar toda essa situação. Então a rede de hotéis Lagueto vai fazer um resort em Miguel Pereira, um hotel sensacional que vai ser uma cidade do Vasco, com o apoio do município ali, da prefeitura de Miguel Pereira. Agora melhorou, né? Aí, galera, é o seguinte, o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, visitou a cidade de Miguel Pereira nesse fim de semana de feriado para ver lá os terrenos aonde serão construídos esse hotel. Enfim, fato é que nas próximas horas, próximos dias, o próprio Lúcio Barbosa vai assinar aí esse contrato, né, para dar início a esse projeto. Só aqui uma explicação: não vai sair nenhum real dos cofres do Vasco da Gama SAF, muito menos do Vasco da Gama Associativo, tá, gente? Essa parceria com a rede de hotéis Lagueto seria para eles utilizarem a marca Vasco da Gama. Com isso, o Vasco já está dando o principal, que é o seu nome, a sua marca, o seu logotipo, né? Vamos dizer assim, o seu name rights, né? É como se fosse isso. Só que no caso o Vasco não vai pagar, o Vasco vai receber por agregar o seu name rights, o seu nome lá nesse hotel resort, né, que vai ser aí a cidade do Vasco. Aí, para vocês ficarem mais bem situados, é o seguinte: nosso país é muito grande, a gente sabe, né? Eu particularmente moro aqui no estado do Rio, mas também não conheço Miguel Pereira, mas vocês estão acompanhando essa imagem na tela. Esse é o mapa do estado do Rio de Janeiro, onde eu coloquei aí a setinha de localização e a regiãozinha que está sublinhada de branco, né, onde tem a seta, vocês acompanham aí, é a cidade, é o município de Miguel Pereira. Então observem, né, que fica perto da capital, fica perto aqui também do sul Fluminense, do sul do estado onde eu moro, Resende, Volta Redonda. Então assim, é muito fácil em questão de acessibilidade, tá? Até mesmo para o turismo e para o próprio Vasco da Gama. Por quê? Porque a cidade do Vasco vai ser um hotel resort com mais de 800, mais ou menos, né? Vamos colocar aí cerca de 800 apartamentos com decoração cruz-maltina, decorados a caráter, né, do nosso Vasco. Então é muito bacana. Vão ter vários campos de futebol, vai ter ginásio poliesportivo, né? E vai poder receber também as equipes profissionais do Vasco, tanto masculino quanto feminino, para fazer pré-temporada, intertemporada, né? Vai estar sempre de portas abertas. Vai ser em uma casa do Vasco mesmo, uma cidade Vasco, óbvio. Uma empresa privada, a Rede Lagueto, com o apoio da Prefeitura de Miguel Pereira e também a parceria para com o Vasco. Com isso, né, é bom para todo mundo. Vai alavancar a marca, o nome do nosso Vasco da Gama, vai gerar renda para a cidade, para o município de Miguel Pereira, vai gerar ali mais visitantes na cidade querendo conhecer e, no caso, se hospedarem nesse hotel resort do nosso Vasco da Gama. Vai agregar para com o Vasco vai ter mais um lugar para se hospedar, para fazer pré-temporada, intertemporada, né, tratamento de alguma situação. Enfim, então muito bacana, né? Muito boa notícia aí, né? Show de bola. E a expectativa aí do Grupo Lagueto é que eles entreguem essa obra aí, que essa obra fique pronta em mais ou menos, tá, gente, 2 anos. Aí vocês acompanham as outras imagens na tela também.
aí, né, do campo de futebol. Isso aí é lógico, né, uma arte gráfica feita por computador, mas inicialmente seria um projeto dessa forma a qual vocês acompanham na tela. Então muito bacana aí esse projeto, muito legal, tomara que dê certo, né? Aí vai ter gente que vai levar pro lado pessoal, vai falar mal do Zé Comé, vai falar mal do prefeito lá de Miguel Pereira, que eu nem conheço, nunca vi na minha vida. Enfim, eu não quero saber, eu só tô aqui porque eu tô falando do Vasco, isso é relacionado ao nosso Vasco e é sim uma situação bacana, tá? Não tô nem azul nem amarelo aí se é fulano, ciclano ou beltrano que tá envolvido nessa situação. Eu sei que tá levando o nome do nosso Vasco, a gente tá envolvido, a gente vai falar, porque aqui é muito Vasco, a gente só fala realmente do nosso Vascão. Então, meus amigos, dito isso, né, já que a gente falou aí desse novo hotel resort aí que vai ser aí construído lá em Miguel Pereira, vamos mudar de assunto, vamos virar a chavinha, né, gente? Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o nosso cria Gabriel Peck, né, e o nosso cria Egnaldo, né? Os nossos crias estão aí começando a aflorar seu bom futebol fora do nosso país. O Egnaldo tá jogando lá na Ucrânia, na verdade na Alemanha, né? No time ucraniano, Shakhtar Donetsk. Eu vou colocar para vocês acompanharem aí um lindo lance dele. Ele deu um chapéu sensacional de primeira na entrada da área. O próprio Shakhtar Donetsk divulgou o lance nas redes sociais e vou colocar também o primeiro gol do nosso cria Gabriel Peck, né? Ele que está jogando lá no Los Angeles Galaxy nos Estados Unidos. Há poucos dias ele deu sua primeira assistência e agora já anotou o seu primeiro gol. Então o tio Peck, né? Como diria o nosso pequeno Gui, tá on, né? Já meteu uma assistência, também meteu um gol. Então vou colocar esses dois lances e a gente já volta. Show de bola, né? Que continuem assim, que continuem aí aflorando, né? Despontando o seu bom futebol, tanto o Egnaldo quanto o Peck, pra gente ver eles aí subindo degraus, né? Nas suas carreiras, né? Esportivas. Então tudo de bom, boa sorte, que o Papai do Céu continue iluminando a vida de vocês dentro e fora de campo. Gente, agora é o seguinte, eu quero falar pra vocês aqui de uma homenagem que o nosso zagueirão Ricardo Rocha recebeu pelos 30 anos da conquista da Copa do Mundo de 1994, isso mesmo, nosso tão famoso Tetra, né? Vocês estão acompanhando algumas fotos, umas imagens na tela aí. Ontem teve um evento em comemoração, em homenagem aos 30 anos do Tetra, e o nosso Cruz Maltino Ricardo Rocha, obviamente, capitão, zagueirão, se fez presente, não poderia ser diferente, né? Um jogador muito importante daquela equipe, daquele elenco, e sobretudo, nesse ano de 94, jogava com a camisa do nosso Vasco e jogava muito, né? Nos tempos áureos do nosso clube. Então fica o registro aí da homenagem, né? Aos 30 anos da conquista da Copa do Mundo de 1994. Agora, falando em homenagem, né, é o seguinte, o nosso vovô garoto, vocês estão acompanhando as imagens na tela aí, o Nenê, que já passou aqui pelo Vasco em algumas ocasiões, conquistou o título com a camisa do nosso clube, é vascaíno declarado, já falou que tem vontade de trabalhar no Vasco quando se aposentar dos gramados. Fato é que ontem ele entrou em campo na final, no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, Juventude e Grêmio, na casa do Juventude, lá na Serra Gaúcha. Fato é que o Nenê, quando ele entrou em campo, ele atingiu simplesmente nada mais, nada menos que a marca de 1000 gols, mil gols é só Pelé, de 1000 jogos na sua carreira. Isso mesmo, gente, o Nenê atingiu a marca de 1000 jogos na sua carreira, o nosso querido, nosso vovô garoto, né? Então, parabéns ao Nenê aí, atingindo essa marca sensacional de 1000 jogos, um jogador aí por onde passou, né, conquistou o título, conquistou o carinho da torcida, conquistou inúmeras amizades, ele é um cara super do bem, né? Então tudo de bom ao Nenê, né? Boa sorte a ele que já tem, né, gente, 42 anos, né? 42 anos, jogou 2 Série B com o Vasco, jogou outra Série B ano passado com o Juventude, vai jogar a Série A esse ano, até onde a gente sabe, tá jogando o Campeonato Gaúcho. Então assim, muito bacana, né? Parabéns pro Nenê pela sua dedicação, pelo seu esforço, seu empenho, seu profissionalismo, né? Muito bacana que isso sirva de exemplo, que a gente vê hoje em dia aí
Tanto atleta de 17, 18, 19, 20 anos com a língua de fora, né? Morrendo, né? Joga um jogo a cada 15 dias e estão sempre cansados. O Nenê já tem 42, né? E consegue desempenhar em alto nível, então meus parabéns. Gente, agora dito isso, virando um pouco a chavinha, né? Ontem o nosso Vasco entrou em campo em São Januário, 4 horas da tarde. Foi um jogo treino contra o Volta Redonda, de portões fechados, sem transmissão, né? Mas o nosso Vasco da Gama, né, divulgou nas redes sociais os gols da partida. O Vasco venceu o Volta Redonda pelo placar de 2-0 com gol de David e Cleiton, tá? O Vasco jogou com 6 desfalques, tá, gente? Que são eles o Puma Rodrigues, o Piton, Zé Gabriel, Galdames e Rossi. Esses 5 atletas ficaram treinando a situação da parte física. E o goleirão Léo Jardim foi liberado pela comissão técnica para resolver algumas situações pessoais. Então o Vasco jogou com um time aí praticamente mistão, mais para reserva do que para titular, e venceu pelo placar de 2-0. Vocês já estão acompanhando, né, os gols aí na tela. Na minha opinião, não quer dizer muita coisa. Se perde, era outra vergonha, poderia piorar os bastidores. Como ganhou, não fez nada mais que obrigação, né, gente? A verdade é essa. Agora, ainda envolvendo essa partida, o Ramon Dias falou um pouquinho ali ontem, né, em relação a essa partida e a preparação do Vasco para a estreia do Campeonato Brasileiro, que já é agora no mês de abril, contra o Grêmio. Então eu vou colocar aí para vocês assistirem, né, e a gente já volta. Sí, nos gustó el cambio que está haciendo Vasco, el equipo, los jugadores, concentrando a un objetivo que es el partido con Gremio, con el arranque del campeonato. Tuvimos la posibilidad de estar concentrados una semana para poder trabajar bien, ser muy intenso en todo el trabajo que hicimos. Hoy en el amistoso se vieron algunas cosas buenas para el equipo. Por supuesto que tenemos que tener un buen arranque del campeonato. Jugamos de local con nuestra gente, con todo, así que queremos hacer un buen partido, pero está mejorando, está creciendo. Se están adaptando algunos jugadores que vinieron a lo que pretendemos y a lo que queremos, así que estoy muy contento. Show de bola, gente. É isso aí. Agora, mudando de assunto, né? O nosso Vasco ganhou em campo, mas a bola subiu pelo Novo Basquete Brasil e acabamos perdendo em quadra, né? Ontem o Vasco entrou em quadra 6 da tarde em São Januário contra a equipe do São Paulo, partida válida pelo Novo Basquete Brasil, e o Vasco acabou perdendo para o São Paulo pelo placar de 80-70, né? Tivemos aí mais de 600 torcedores presentes no ginásio de São Januário, mais de R$8 mil de renda, né? Assim, o Vasco é normal oscilar, né? O Vasco está muito além também de que muita gente esperava para a temporada do basquete, né? Tá ali brigando ali entre os 3, 4 primeiros colocados desde o início da competição praticamente. É normal essa oscilação. O fato é também um fator preponderante para o Vasco não ter conseguido êxito ontem. Foi a ausência do Cauê Vezola, né? Ele que teve uma lesão no tornozelo, não pôde jogar, né? Inclusive eu vou até colocar para vocês aí o Marquinhos, né? Falando da questão do Vasco ter perdido a partida, do desfalque, né, que fez falta à equipe, né? Enfim, eu vou colocar para vocês assistirem o nosso atleta Marquinhos falando sobre essa situação após a partida, e logo na sequência eu vou colocar um outro vídeo já coladinho do Vasco distribuindo ovos de Páscoa, né, ontem no ginásio de São Januário para a garotada ali antes da partida. Então vejam e a gente já volta. Cara, a gente vai ter que doar um pouquinho a mais para suprir a ausência dele, né? Acho que hoje foi visível isso, o quanto ele fez falta ali, porque ele é um cara que segura bem a bola, ele acaba colocando o time em ordem, né? E hoje é um cara que acelera mais o jogo, né? Então a gente ficou muito tempo acelerando e no segundo tempo a gente jogou em cima da ladeira e o São Paulo descendo a ladeira, né? Então vai ter que achar um jeito aí de criar um equilíbrio aí, porque esses 2 jogos fora de casa, a gente tem que pelo menos ganhar um jogo aí pra voltar pra casa mais tranquilo. Menino não, cadê aquela garota aí? Cadê ela? Deixa eu ver. Rapaz, eu quero escolher o mais feio, mas tá difícil. Quem quer? Fala eu! Quem Vascão? Fala aí, bem alto! Esse Vascão aí também devagar, hein? Melhor, vem você. Esse cara parece um jogador do Vasco aí. Escolhe um aí, escolhe. Ó, vocês agora tem que torcer pelo Vascaíno aí que vai descer pra fazer o arremesso. Vem cá, rapaz. Deixa a menina. Já pode? Já pode?
Cadê ele? Cadê o menino? Show de bola, né, gente? Então vocês já viram ali o Marquinhos falando, a garotada recebendo ovo de Páscoa, né? Agora vamos falar de outro assunto, é o seguinte, tem um garoto vascaíno, um rapaz, na verdade, de 20 anos, né, gente, que é o Enzo Duca. Ele tem síndrome de Down, ele é muito vascaíno. A família do Enzo tinha organizado uma festa com o tema do Vasco, era o sonho dele ter uma festa de aniversário com o tema do Vascão. Só que o que acontece é que a empresa que estava responsável em promover essa festa tiveram alguns problemas em cima da hora. O que aconteceu foi o seguinte, o Vasco da Gama Associativo abraçou a ideia para ajudar o menino Enzo a ter essa festa surpresa do Vasco da Gama. A SAF também logo de imediato aceitou também. Com isso, sabe aonde foi feita a festa surpresa do garoto Enzo Duca? Vocês estão acompanhando as imagens na tela, na nossa colina histórica, né? Ele que está completando 20 anos de idade, foi ontem o aniversário dele, a festa surpresa em São Januário, conheceu a sala de troféus, foi no gramado, vocês estão vendo, tirou foto ao lado da estátua do Roberto Dinamite, ficou muito feliz. Então é muito bacana essa situação e eu fico triste de ver uma pessoa ou outra tecendo comentários ridículos, né? O garoto não tem nada a ver com situação política nenhuma, o garoto não tem nada a ver com o time que está dentro de campo, ele simplesmente torce pro Vasco e tinha esse sonho, né? Aí fizeram isso para realizar o sonho do garoto e ainda tem gente ali para marretar, né? E pessoas que se dizem vascaínos, é brincadeira. Enzo, que papai do céu continue te abençoando, feliz aniversário, viu, meu querido? Tamo junto. Galera, agora é o seguinte, né? Quero falar uma outra situação aqui. A gente sabe que tem a questão da Páscoa, vem a sexta-feira, sexta-feira da Paixão, Paixão de Cristo, que crucifica Jesus, tem toda aquela encenação, alguns lugares o pessoal fazem um teatro encenando o que aconteceu e coisa e tal, mas é normal também, muito comum aqui no nosso país, no sábado, conhecido como sábado de Aleluia, né, acontecer a queima do Judas, né, o Judas ali, ele toma paulada, pedrada, o pessoal taca fogo, né? É uma brincadeira entre aspas aí em relação a Judas Iscariotes lá atrás na Bíblia lá, que teria, né, no caso, que traiu Jesus, né? Enfim, fato é que o Judas do ano, escolhido pelos torcedores do Vasco ontem, que estavam na partida lá em São Januário contra o São Paulo pelo Novo Basquete Brasil, foi a 777 e o Jorge Salgado. Vocês estão acompanhando essa imagem na tela, tá? Estou apenas reproduzindo o que foi feito ontem ali na Avenida Roberto Dinamite, na frente de São Januário e dentro do ginásio também de São Januário, que é o Judas 777 e Salgado. A turma tá malhando esse Judas aí, hein? E vou falar para vocês, esse Judas tá sendo mais malhado do que o próprio Judas, porque o ano inteiro estão malhando esse Judas e olha, não seria para menos, né, gente? É com razão, não seria para menos. Agora, gente, mudando de assunto, falar um pouquinho sobre a situação envolvendo a venda da SAF, né? Mas essa situação está ganhando muita força nos bastidores do Vasco, muito assunto, muita informação desencontrada, né? Nada em oficial, mas muito burburinho. O que vem acontecendo é o seguinte, né? O associativo estuda algumas possibilidades, alguma situação, mas nada em oficial, nada em concreto. E a SAF segue muito pressionada, né? Pelo próprio Vasco, pela mídia, pela torcida, por desempenho esportivo, por várias situações. Aí eu pergunto para vocês, será que nós teremos novos investidores, teremos dinheiro novo aqui no Vasco, ou de repente aí vamos dizer assim, os árabes, os chineses, outro grupo de norte-americanos? A gente não sabe, né, gente? Fato é que tomara que, se isso acontecer, que sejam pessoas que estejam visando ganhar dinheiro e automaticamente uma coisa anda com a outra. Se você quer ganhar dinheiro com futebol, a equipe tem, a sua marca, a equipe tem que estar disputando e vencendo títulos, porque isso atrai patrocínio, isso atrai dinheiro, venda de material, uma coisa leva a outra e não tem como, não existe alguém falar para nós torcedores que uma coisa não anda com a outra. Não, porque aí, conversa fiada. Essa história de gestão responsável para longo prazo, para 5, 6, 7 anos é mentira, conversa para boi dormir, para levar a gente em banho-maria, para a gente ficar esperando a vida inteira e no final, ó, a gente ficar chupando o dedo, esses caras pegarem todo o nosso dinheiro, depois fazerem uma bela banana pra gente e sumirem daqui do Brasil, deixando a gente com uma mão na frente e outra atrás. É isso que vai acontecer. Agora, envolvendo essa situação, é o seguinte... Vamos fazer um levantamento aqui. Já que eles batem tanto no peito que a SAF fez, que faz, acontece, tem gente que ainda acha ruim quando a gente reclama da SAF do Vasco, né? Vamos falar aqui então do nosso desempenho esportivo nos últimos anos, o que a gente vem recebendo, o que o torcedor vem recebendo antes da SAF, durante e agora, no período atual, que a gente, nosso Vasco é gerido pela 777 Partners. Vamos lá, são 8 anos sem ganhar um título,
Nosso Vasco já está 8 anos, olha que vergonha. Todo ano o Flamengo ganhando 2, 3 títulos aí, ano passado não, mas todo ano ganhando e brigando, né? Fluminense ganhando, Corinthians ganhando, São Paulo, todo mundo briga para ganhar alguma coisa, levam nem que for um campeonatinho estadual. O Vasco tem 8 anos que não leva campeonato nenhum. Outra coisa, o Vasco tem 5 anos que não chega numa final de campeonato carioca. Outra situação, o Vasco caiu a última vez para a Série B em 2020, repetiu, não conseguiu subir, jogou 2021 novamente a Série B. Aí em 2022, né, a gente conseguiu aí, no caso, não, jogamos 21 e 22, né? Caímos em 2020, jogamos 21, não subimos, jogamos 22, aí subimos. Aí ano passado, 2023, que parecia ser um recomeço, uma nova era, tudo caiu, foi por água abaixo, né? Porque aí logo no Campeonato Carioca a gente levou 4-1 pro Urubu na semifinal, aquela paulada, né? Depois a gente levou aí, a gente acabou sendo eliminado na Copa do Brasil pelo ABC dentro de São Januário nos pênaltis, o ABC que caiu para a 3ª divisão do futebol brasileiro, pasmem os senhores. No próprio Campeonato Brasileiro levamos outra goleada pro Flamengo dentro do Maracanã, que quase culminou em tragédia, onde tiveram rajadas lá na entrada de São Januário, vidro, tiro, fogos na entrada de São Januário lá, que deu pano pra manga aquela situação, né? Ainda como se não bastasse, a gente brigou até a última rodada do campeonato para não cair, né? Não caímos ali porque o Serginho estava no lugar certo, na hora certa, e o Santos também fez de tudo para ajudar a gente, né, gente? E esse ano, logo no início de 2024, já fomos eliminados, com todo respeito, pro poderoso Nova Iguaçu na semifinal do Carioca, que ontem já levou 3-0. E muita gente vai ficar chateado quando eu falo isso, fica putinho comigo quando eu falo isso aqui, e eu sempre falei e falo novamente. O que faltou para o Vasco na semifinal contra o Nova Iguaçu, o nosso maior rival tem de sobra: criatividade. O Vasco jogou bem, chegava ali perto do ataque, tocava para um lado para o outro e não conseguia criar, não conseguia furar a defesa do Nova Iguaçu, não conseguia romper as linhas para chegar no último terço do campo para tentar agredir o adversário. O Nova Iguaçu fez o quê? Estacionou seu time na frente da área, 2 linhas de 4, marcação bem encaixadinha, saindo por uma bola. Foi assim, primeiro jogo, abriram o placar, a gente empatou 1-1, beleza. Segundo jogo, seguraram a onda e ganharam do nosso Vasco dentro do Maracanã, com mais de 60 mil torcedores, placar mínimo, 1-0. Agora, o Urubu ontem enfiou 3, por quê? Porque eles têm criatividade. E por que eles têm criatividade? Porque eles têm elenco. E por que eles têm elenco? Porque eles têm dinheiro. E por que eles têm dinheiro? E a gente não tem? Porque o nosso Vasco é mal administrado. E é por isso que eu tô de saco cheio dessa turma do Salgado que ainda tá enfiada lá dentro do Vasco e dessa 771 Partners caloteira que enganou todos nós torcedores, não só do Vasco, estão enganando torcedores do Sevilha da Espanha, estão enganando os torcedores do Hertha Berlim da Alemanha, estão enganando os torcedores do Melbourne City da Austrália, estão enganando os torcedores do Red Star Paris na França, estão enganando os torcedores do Standard de Liège na Bélgica. Aonde eles vão, estão tentando enganar também a torcida do Everton na Inglaterra. Aonde eles vão, eles não têm êxito, não têm nenhum resultado esportivo, enganam a torcida, é problema em cima de problema com Receita Federal, com Suprema Corte, é justiça, é gente batendo na porta para cobrar, é cartão corporativo da 777 sendo negado, cartão de crédito que não tá passando, né? Depois tem gente que quer passar o pano para essa turma, quer dizer que a 777 tem dinheiro pra caramba, que a gente é Vaz Mongol, que nós somos Leleven, né? Que a gente somos da turma das Euriquetes, né? As viúvas do Eurico. Eles falam esse tanto de coisa, mas o engraçado é que eles não falam que o Salgado fez propaganda para vender a SAF do Vasco, falou que o Vasco ia ser um clube de primeiro mundo. Eles também não falam que o Josh Wandy sentou a bunda americana dele aqui na Social de São Januário e falou com todas as letras para todo mundo que quisesse ouvir que já no próximo ano o Vasco teria um time à altura do Flamengo, nosso maior rival, que teria um time ali para brigar de igual para igual. E hoje em dia a gente vê o Vasco arrecadando aí ano passado menos de 600 milhões de reais e a gente vê o balanço do Flamengo que saiu há poucos dias, 1 bilhão e 400 milhões, mais do que o dobro, Aí como é que essa turma tem coragem de falar que um time que ganha título também não ganha dinheiro? Porque o Flamengo tá todo ano brigando para ganhar título e tá ganhando dinheiro, é estádio cheio, é venda de material, é patrocínio esportivo, é patrocínio master, é patrocínio na manga da camisa, nas costas, é patrocínio em tudo quanto é lugar, é parceria de tudo quanto é jeito. Como é que o Vasco tem a 3ª, 4ª, 5ª maior torcida do país e não consegue chegar nem aos pés? Aí vão falar pra mim que se o Vasco não tivesse virado SAF teria acabado, mas eu falo pra vocês, o dinheiro que a SAF tá colocando no Vasco
tá? Que tá colocando picadinho aí, é malemar para manter as contas em dia. Mas o bruto, o que rege o futebol é o próprio Vasco, que já vem gerando com direito de imagem, com venda de atletas que já foram criados na base do Vasco. Quando o senhor Josh Wander nem sabia o que era Vasco da Gama e nunca deu uma garrafinha de água para nenhum jogador da nossa base, nunca pagou uma passagem de ônibus pro moleque ali do Rio de Janeiro, da Baixada, sei lá, de Niterói, para ir pro CT treinar. Aí chegaram aqui, pegaram os atletas prontos, estão vendendo por valores aí que não estão resolvendo a nossa vida dentro de campo e estão mais perdidos que cego em tiroteio. Ainda como se não bastasse, estamos às vésperas de uma janela de transferências, não temos um diretor de futebol, tá uma vergonha, não temos um diretor de marketing não, ali, um cara para fechar parcerias ali, patrocínio. Então, assim, é um desastre. Hoje, dia 31 de março de 2024, a SAF do Vasco da Gama é um desastre. Ah, mas o salário tá em dia, o direito de imagem e a conta de luz. Porra, se isso não tiver em dia, esquece, fecha. Fecha. É a mesma coisa que tiver um restaurante, uma loja, o cara tem 4, 5 funcionários e fica batendo no peito porque paga o salário do funcionário em dia. Mas tem que pagar, porra. Se ele não tem dinheiro para pagar o funcionário, ele fecha a loja, ele fecha o restaurante, ele fecha o estabelecimento dele. Então é o mínimo, é o básico. Aí querem bater no peito só porque estão pagando o salário em dia. Isso é o mínimo, porra. Isso é o mínimo. Todo jogo é casa cheia, é direito de imagem entrando. É lógico que tem que pagar o salário dos atletas, é camisa que vende a rodo, a capa ganhando rios e rios e rios de dinheiro, enquanto o Vasco ganha mixaria aí, 1,5 milhão, sei lá, 2 milhões por ano da capa, enquanto a gente vê o Urubu pegando da Adidas quase 30 milhões por ano. É aí que está acontecendo a situação. Aí depois querem dizer, né, que a gente é Eleven, que somos aí as viúvas do Eurico Miranda, que nós somos o Vasco Mongol. Não. Nós queremos um Vasco campeão. Chega de mentira, fora 771. É isso que eu tinha para falar para vocês. Feliz Páscoa para cada um de vocês. Se eu tiver mais notícias do nosso Vascão, eu volto para deixar vocês bem informados. Valeu, família, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!